aqui falar sobre a doença de Alzheimer. O título que eu dei a esta apresentação, pronto, o que vou falar, chamei de fragmentos de memória. Vou-me apresentar, chamo-me Elsa Correia, tenho 29 anos. E porquê é que eu estou aqui hoje a falar sobre Alzheimer? Porque é uma doença bastante frequente hoje em dia, uma doença atual, e porque, infelizmente, tenho uma pessoa familiar com doença de Alzheimer, a minha mãe. Por esse motivo, resolvi partilhar um pouco convosco o que é a doença e como é lidar com isto. Isto é complicado. Pronto. Portanto, a doença de Alzheimer foi referida pela primeira vez no início do século XX por um médico alemão, Dr. Alzheimer. É uma doença neurodegenerativa que leva a alterações de memórias e outras funções cognitivas. Podem ver aqui, portanto, um tecido cerebral saudável com doença de Alzheimer. Portanto, são determinadas áreas do cérebro que são afetadas, normalmente as áreas da memória e da linguagem. Portanto, as memórias vão-se apagando. A doença de Alzheimer representa cerca de 60% dos casos de demência. Uma demência perde a redução das capacidades cognitivas e em Portugal existem cerca de 90 mil pessoas. Com o aumento da esperança de vida e os fatores de risco, que eu já irei falar quais são, prevê-se que em 2050 sejam ainda mais as pessoas com doença de Alzheimer. Pronto. O que eu agora iria falar era sobre os fatores que aumentam o risco da doença de Alzheimer, a idade, a doença história familiar, portanto a genética está um pouco relacionada, pessoas de sexo feminino, pessoas com baixa estimulação mental, portanto tudo isso são fatores que levam ao aumento da doença de Alzheimer. Esta doença é uma doença que caracteriza tem 3 fases de evolução. Portanto, numa fase inicial, o diagnóstico é um pouco complicado porque ficamos na dúvida, mas é normal esquecermos de algumas coisas. A diferença é assim, normal para a idade, temos de pensar nisso e estar um pouco alertas. Portanto, numa fase inicial são alterações pouco visíveis, numa fase moderada já há um aumento do estado de memória e numa fase já muito avançada já a pessoa não se consegue até lembrar dos próprios familiares. Os fatores que diminuem o risco de doença de Alzheimer, portanto, estimular a nossa mente, fazer jogos, exercícios e, portanto, neuróbica, que é uma espécie de aeróbica para exercitar o nosso cérebro, pode ajudar a prevenirmos este tipo de doença. Portanto, como por exemplo, que seria difícil conseguirmos dizer as cores, tal como estava ali naquele exemplo anterior. Esta foi a parte que era mais explicativa e agora irei vou explicar um pouco mais como foi, no meu caso, é assim, acho que nunca se está preparado para lidar com uma doença destas. Basicamente, o diagnóstico, como eu disse, é muito complicado porque pensamos, mas isto é normal, os tipos de esquecimentos, não é? Depois, eu peço desculpa, estou bastante nervosa, porque isto é uma coisa que não tem sido fácil. Sim. Pronto. É assim. Desculpem. Há muitas coisas que eu queria explicar, mas que são muito pessoais. Lidar com isto no dia-a-dia, ver uma pessoa que amamos a alterar-se, não é? Neste caso uma mãe, porque assim, eu tenho 29 anos e a maior parte das pessoas que lidam com esta doença têm a minha idade, são os avós, ou se lidam com os pais com a doença de Alzheimer numa fase mais avançada. Portanto, é muito difícil para mim ver a minha mãe com apenas 66 anos a ver as alterações nela, o modo como agora a inversão de papéis, como eu sou filha dela, mas agora um bocadinho eu sou também mãe dela e, portanto, assim, o Alzheimer é uma doença que nos vai apagando as memórias e não há cura, portanto temos tentado dar o máximo de apoio possível a familiares
E pronto, peço desculpa, não consegui dizer, mas